Eu sempre falo para as pessoas, em diversas ocasiões, eu falo assim, calma, cara, peraí, a gente não pode partir do pressuposto de que ninguém presta, que tudo que está acontecendo aqui com você é porque houve um propósito de te prejudicar. Calma, nem sempre é assim, pode até ser assim, mas nem sempre é assim. Uhum. E sempre há a possibilidade de ter as pessoas legais do outro lado, de pessoas do bem. E a gente também, sem dúvida alguma, tem muitos exemplos disso. Agora, a Bíblia não é fácil de ser entendida, Rodrigo. E eu, nas vezes que peguei a Bíblia e fico olhando, eu falo, mas cara... E a outra coisa é que o entendimento que as pessoas fazem da Bíblia, ela acaba sendo um entendimento muito particular, né? Então, diferentes grupos religiosos leem a Bíblia e defendem a Bíblia, mas muitas vezes eles têm posições diferentes a partir da leitura do mesmo texto. Então, não é fácil para um cidadão comum chegar e ter um entendimento. O que você chama? Seria ter um entendimento médio? A hermenêutica você me falou, eu lembrei que agora do Khalil Gibran Khalil. Escreveu O Profeta. Tem um trecho do livro que ele mostra, ele fala o seguinte: a Bíblia é o livro de Deus até estar fechado. Porque quando se abre, é o livro do católico, do protestante, do ortodoxo, né? E realmente, e a sua pergunta, ela me demanda uma problemática. Como é que eu posso falar de uma leitura sóbria da Bíblia sem cair no relativismo, cada um interpreta o que quiser, a bel prazer, e ao mesmo tempo sem cair também num descaso? Deus falhou na comunicação dele. Bom, lembremos que isso não se dá apenas com a Bíblia, mas com quase tudo que há entre nós. Pegando usando como metáfora Babel, desde que Babel começou no mundo, até nos idiomas, nós não nos entendemos mais, mesmo falando a mesma coisa. Então, como é que eu entendo isso? Em primeiro lugar, eu vejo um milagre na Bíblia. Sabe qual é o milagre? Mesmo em meio a tantas interpretações, mesmo em meio a tantas dificuldades que você admitiu, você é um homem culto, a Bíblia, a mesma Bíblia que trouxe dificuldades a você como jornalista, é a Bíblia que lá na cadeia muda a vida de um camarada com escola primária que era um assassino contumaz. Então, essa mesma problemática me gera uma não vou dizer perplexidade, mas uma curiosidade intelectual. Porque se ele é um livro que causa dificuldades num jornalista culto, pela lógica humana, vou ser bem aristotélico agora, cartesiano, né, diria, pela lógica, essa Bíblia não deveria nem interessar para aquele camarada semi-analfabeto que está na cadeia lá, revoltado com Deus e o mundo, que cresceu sem pai e que mata sem piedade. Não deveria interessá-lo. Mas, de alguma maneira, um padre, um pastor ou um outro preso joga essa Bíblia lá e esse cara muda de vida. Ele é tocado por aquele texto. Tocado por aquele texto. E é o mesmo texto, acabei de voltar agora de um congresso de arqueologia de teologia nos Estados Unidos, com mais de 20 mil acadêmicos do mundo inteiro, é o mesmo texto que serve de tese de doutorado. Meu primeiro doutorado foi sobre a Bíblia, foi sobre o Evangelho de Lucas. Eu fiz um doutorado na Católica sobre isso. Eu fiz um pós-doutorado sobre Bíblia. É a mesma. Então, em que pese o reconhecimento das dificuldades, é em meio a essas dificuldades que talvez está algo sobrenatural. Porque esse livro, ele desperta as consciências. Embora eu fiz o apelo aqui da tristeza das pessoas não lerem mais os clássicos, até dei exemplos de alguns deles, mas dificilmente uma pessoa provinciana se interessaria por ler a Ética Nicômaco. Dificilmente, nem entender. Agora, dificilmente também um intelectual ia se preocupar em gastar fosfato lendo a história da Turma da Mônica. Mas a Bíblia é um livro que ela perpassa do acadêmico ao provinciano, do milionário ao que vive na choupana, do brasileiro e do estrangeiro. É um livro quase atemporal. É um livro que me causa fascínio, porque eu não encontro na história da humanidade, de todos os livros produzidos, nenhum que traga tais frutos como esse chamado a Bíblia Sagrada. Nem o Alcorão, nem o Bhagavad Gita, livro dos Vedas, outros livros religiosos, não tem essa força atemporal que ela possui.